Quando eu estava subindo aqui, irmão, eu vi uma grande bandeja sendo colocada no altar, e eu olhava naquela bandeja e via muitas plumas, e eu falava: Deus, o que é isso? E o Espírito Santo disse assim para mim: isso são asas. Meu povo vai voar. Oh, glória. 1 Reis capítulo 17. Senhor, eu te amo. Eu te amo. Eu quero falar manso contigo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Meu Deus. Aleluia. 1 Reis capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive ao Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho e nem chuva haverá na terra, segundo a minha palavra. Mantenha sua Bíblia, se possível, aberta ou do lado do seu banco, que nós vamos usar ela hoje. Ou marque o capítulo com aquela fitinha santa que tem aí. Pode se assentar. Pai, eu quero te convidar, Espírito Santo, a formar uma dupla comigo aqui. Mas eu quero ficar sendo a segunda voz da dupla, porque quem tem que aparecer sempre é o Senhor. Eu te peço, diante do teu altar, diante das tuas testemunhas, dos santos que estão aqui hoje, que o meu nome diminua, para que o teu nome cresça, em nome de Jesus. Aleluia. Profeta invocado, né? Elias, o tisbita. Uma cidade tão insignificante, irmão. Uma cidade tão pequena, que a história não sabe ao certo determinar a localização desse lugar. Você sabe por que criança corre, fala e grita na igreja? Sabe ou não? Porque a Bíblia diz assim, que é da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Quando a igreja se cala, Deus levanta uma criança para chorar. Deus levanta uma criança para correr. Deus levanta uma criança para fazer barulho. E louvado seja Deus pelas crianças, porque senão, em muitas igrejas por aí, daqui a pouco o piso começa a clamar, o banco começa a clamar, porque a Bíblia diz assim: se vocês não clamam, as próprias pedras vão de clamar. Uma cidade como Tisbe, a bem da verdade, a localização dela é tão incerta que em muitos mapas históricos do mundo antigo, das Bíblias de estudo, ou das aulas de teologia, você vai ver assim escrito, e não é Tisbe, só para corrigir, você vai ver escrito assim, Tisbé, com acento, e um ponto de interrogação, porque a localização era incerta. Tisbé, a bem da verdade, era o interior do interior de algum lugar que ninguém sabe onde é. Tisbé era uma cidade de caipira, igual eu, irmão. Tisbé era uma cidade onde, segundo a história paralela à Bíblia, viviam aproximadamente 7 famílias. Bastante gente vivia lá. 7 famílias que haviam se mudado da capital. 7 famílias que haviam se mudado de Samaria, em virtude do que estava acontecendo com Samaria nos dias de Jezabel e Acabe. E quando eu falo de Acabe, eu estou falando do rei de Israel. O pecado havia dominado Israel, e o pecado não havia dominado Israel por causa de um membro da igreja. O pecado não havia dominado Israel por causa de um hebreu. O pecado não estava dominando Israel por causa de um soldado israelense, ou israelita, ou hebreu. O pecado estava dominando Israel porque o rei havia feito uma coisa que Deus, nas suas 613 ordenanças para o povo hebreu, o rei havia quebrado uma. Quando Deus dizia assim: eu não quero que o meu povo se envolva com mulheres
estrangeiras, ou seja, de outra etnia, de outra fé. E porque aquele que se envolve com outra fé, no sentido da Bíblia que Deus estava dizendo, tende a se corromper. Por isso, eu abro alguns parâmetros na mensagem. Você que está buscando um homem ou uma mulher de Deus, ou um homem ou uma mulher, saiba esperar no Senhor. Não caia naquele conto do diabo que diz assim, não, eu vou namorar com ele, mesmo ele estando no mundo, eu vou trazê-lo para a igreja. Porque muitas vezes, irmãos, estatisticamente, mais de 75% das vezes acontece o inverso. Ore, e Deus vai fazer o seu milagre chegar na tua mão. E a palavra declara que o rei havia se casado com uma moça chamada Jezabel. E essa mulher, ela servia a Baal, a Astarote, a Diana e a Acera. Juntando todos eles, não dava a metade da metade da metade da metade do menor anjo que tem no céu. E a palavra do Senhor declara que esta mulher corrompeu, cegou Acabe de tal maneira que ela, nos locais onde os filhos de Deus se reuniam para orar, essa mulher montou câmaras da prostituição cultual. O que era câmaras da prostituição cultual? Quando o povo de Deus erigia um lugar de adoração, ou determinava que naquele monte, naquela casa, seria feito, naquela tenda, seria estabelecido um local de oração, Jezabel, ao ficar sabendo daquilo, do lado, ela montava uma tenda e colocava um médium para trazer falsas profecias e falsas revelações ao povo de Deus. E tem mais. Jezabel canalizou todas as nascentes de água. Ela colocou um guarda em todas as minas de água da região de Samaria. E verdadeiramente, quando alguém queria água, tinha que, antes de pegar a água, se prostrar para uma estátua de Diana, de Baal ou de Astarote, que eram deuses da fertilidade. Jezabel era uma mulher tão possuída, irmão, tão perturbada por Satanás, e ela corrompeu Acabe de tal jeito que Jezabel fazia festas, quase que mensalmente, para o seu Deus, e as festas eram estas: uma criança recém-nascida, filha de alguém, de algum sacerdote de Baal, era sacrificada, imolada, diante do poste ídolo Baal. A prostituição cultural nos dias de Jezabel foi tão terrível que o povo deixou de viver com Deus. E passou, irmão, pessoas engravidavam, entenda isso, mulheres engravidavam exclusivamente para ofertar o filho para Baal. Você tem noção do que é isso? A mulher engravidava, se deitava com o sacerdote de Baal, engravidava do sacerdote exclusivamente para, quando o filho nascesse, o filho fosse sacrificado no altar de Baal. Esse povo que eu estou dizendo não era qualquer povo, era o povo de Deus que estava fazendo isso. O povo, irmão, que estava corrupto em virtude do pecado do seu rei, era o povo dos escolhidos de Deus, era a nação e ainda é a nação que há de morar no céu, junto conosco, porque a verdade, eles são chamados e nós entramos porque recebemos uma herança de Cristo. Eu quero que você imagine como estava Israel. E alguns moradores daquela nação, não conseguindo mais suportar esta pressão, saíram. 7 famílias saem. 7 famílias vão morar num deserto, num determinado lugar que eles batizam de Tisbé. Na sua tradução hebraica, refúgio. Estando eles naquilo que eles achavam que era o refúgio, aquele povo começou a crescer. E no meio do seu crescimento, nasceu um homem. Nasceu uma criança. E para seguir o padrão judaico, Tisbé não tinha templo, não tinha lugar de apresentação de criança, eles tinham que ir para Samaria, para a capital. E o pai dessa criança leva essa criança até um sacerdote, que era metade sacerdote de Deus e metade sacerdote de Baal. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: você não pode ser metade um e metade outro. Da mesma boca
que louva, não pode sair música do mundo. Do mesmo coração que exalta a Deus, não pode sair exaltação ao diabo. Mas o sacerdote estava corrompido, então ele chegava lá e dizia assim: você serve a quem? A Baal ou ao Deus de Israel? E quase que na totalidade a resposta era a mesma: eu sirvo a Baal. Baal era o Deus da moda, era o Deus da rainha. Mas num determinado dia, uma criança chega ao sacerdote, o sacerdote já vai preparando a faca, porque ele achava que aquela criança era um presente para Baal, para ser sacrificado. Quando ele chega diante daquele homem, o homem com a criança no colo diz assim: você vai sacrificar teu filho? Ele diz: não, eu vim aqui para apresentar o meu filho, para batizar o meu filho diante do altar do Deus de Israel. O sacerdote mudava de postura e agia como se fosse o sacerdote de Deus, e dizia assim: pois bem, como será o nome dessa criança? E o nome, quem nasceu em 1970, homem, 1970, se você fizer uma pesquisa dos homens que nasceram em 1970, você vai ver um nome muito famoso, na maioria, quase que despontando na pesquisa: Edson. Por quê? Porque em 1970 existia um moço que jogava futebol que o nome dele era Edson. Alguém lembra do Edson? Ou do Pelé? Se alguém nasceu na Copa que o Maradona fez o gol da mão, você vai ver que no ano em que Maradona fez o gol da mão, segundo ele, da mão de Deus, la mano de Deus, né? Nasceu uma fase, uma frota de Diego. Se nascia homem, era Diego. Diego para lá, Diego para cá. Por quê? Nome da moda, né? Você pode ver, por exemplo, aqui no meio da igreja, o nome da moda aqui é Calil. Deve ter uma meda, brincadeira. Né? Você vê, por exemplo, quantos Roberto Carlos não tem, irmão? Ultimamente, quando o Collor foi presidente, em 90, não foi? Até Fernando Collor saiu. Porque era o nome da moda. E qual era o nome da moda? Baal. Ele chegou com aquela criança, o sacerdote pergunta para ele: o senhor vai batizar essa criança? Eu vou. Como é que vai ser o nome? E nós vamos oferecer o sacrifício para o seu Deus, o Deus de Israel? Como é que vai se chamar essa criança? Eu tenho uma sugestão como sacerdote. E o sacerdote podia sugerir nome. Que o senhor acha de o senhor chamar essa criança de João Baal? Olha que nome bonito. João Baal? Não. José Baal. Que o senhor acha de o senhor chamar essa criança de qualquer coisa, mas põe Baal no meio, porque Baal é um nome chique. A resposta daquele homem diz assim: não, essa criança se chamará Eliahuf. Fala assim para o seu irmão: Eliahuf. Elias, Eliahuf. Quando o sacerdote que servia a Deus e a Baal, se é que isso é possível, a minha Bíblia diz assim que não se pode servir a dois senhores, ouve o nome da criança, o sacerdote quase cai sentado. Sabe por quê? Porque no meio da moda, em que os nomes de moda eram Baal, Jezabel ou Acabe, alguém teve coragem para chegar assim e dizer assim: o nome do meu filho se chamará Eliahuf. E o que significa Eliahuf? Só o Senhor é Deus. Aquela criança, irmão, ganhou um apelido logo no nascimento. Sabe qual foi o apelido que aquela criança carregou pelo resto da sua vida? Perturbador de Israel. Porque, a bem da verdade, Satanás, ele não tem moral para falar o meu nome, nem o teu nome. Ele nos põe apelidos. Você já pergunta ao seu irmão: já ganhou um apelido do diabo? O irmão falou misericórdia, mas eu aposto que ele já ganhou. Se você está enfermo, alguém já deve ter dito assim: você é doente. Mas você não é doente. Você é Cibele. Se você passou por estreito financeiro e deveu para alguém, você já deve ter ganhado o nome de nó cego. Aqui é nó cego ou é caloteiro? Lá no interior é nó cego. A irmã ficou escandalizada, né? Lá no interior, lá na cidade da Carine, Baiti, né?
Uma cidade grande, irmão. Baiti, pensa num negócio de doido, Baiti. Grande demais. Oxi. De primeira. Gatou a segunda, acabou. Tem 2 praças. É brincadeira, uma cidade grande. Segundo a Karina, tem umas 700 praças em Baiti. Basicamente, Baiti é só praça. É brincadeira. Para mim é Canaã em Baiti. Então, vocês fizeram, eu até perdi o fio da meada, mas tudo bem. O diabo, ele nos apelida, não é verdade? Alguém já deve ter sido chamado. Eu, por exemplo, quando fui pregar, eu pregava muito em São Paulo, lá todo mundo fala leite. Né? Lá todo mundo fala, tá entendendo? Então, quando sobe um caipira pregar e diz assim, leite quente, dá dor de dente na gente, a gente ganha um apelido, caipira. O diabo já deve ter te apelidado de alguma coisa, irmão. Pensa aí, não responda. Do que o diabo te apelidou? Se você deve, caloteiro. Se você é doente, enfermo. Se você passou por uma tribulação no seu casamento e se divorciou, ou é divorciado ou é separado. Mas Deus te chama pelo nome. Todo mundo se negava a dizer Elias, porque Elias, quem olhasse para Elias e dissesse, oi Elias, estava dizendo, oi, só o Senhor é Deus. Por isso ele vai morar em Tisbé com o pai. E lá do meio do mato, que na verdade era um deserto, mas lá no meio do nada, Deus fala com o caipira. E enche Elias do Espírito Santo. E a primeira profecia de Elias é a profecia de quem sabe o Deus que serve. Você sabe o Deus que você serve? Se sabe, fala amém mais alto. Amém. Gostei. Elias sabia quem era o Deus que ele servia. A primeira profecia dele foi essa. Ei, Acabe, segundo a minha palavra, olha a autoridade, não é segundo a palavra de Deus, segundo a minha palavra de profeta, não vai chover mais nessa terra, enquanto eu não quiser. E Deus, ao ver a ousadia dele, acata aquela palavra e assina embaixo. E durante 3 anos e meio, não tem chuva e nem orvalho. Irmão, 3 anos, alguém já foi para o Nordeste? Ou já viu aquelas reportagens daquele povo, dos animais, e até mesmo de crianças morrendo de sede? Quem já viu? Alguns anos atrás, um moço postou uma foto da África, em que uma criança, você deve ter visto essa foto, tomava a urina da vaca. Quem viu essa foto? Tomava banho com a urina da vaca porque não tinha água. Bebia aquilo. Eu quero que você imagine uma terra que durante 3 anos e meio não tinha orvalho. Durante 3 anos e meio não caiu uma gota de chuva. Às vezes a gente fica um mês sem chuva, a gente começa a ficar desesperado. E depois quando chove a gente fica desesperado por causa da chuva, porque a gente não sabe o que quer. Se chove muito é ruim, se para de chover também é ruim. Durante 3 anos e meio, deu tempo das plantas verdes se secarem. Israel, que apesar de ser um deserto, vive um milagre constante, a geleira das montanhas derrete e irriga toda a terra de Israel, não tinha isso mais. Crianças nasciam com 3 anos e meio, e com 3 anos e meio elas não ouviam falar de chuva. Nunca tinha visto uma chuva, irmão. Você já viu chuva? Oh. Quem já viu chuva aí? Oh. Não é? Com 3 anos e meio, o pai contava história. Com a criança no colo, ele dizia assim, meu filho, está vendo esse céu aí, que não tem nenhuma nuvem? Um dia caía a água desse céu. E a criança dizia assim, água do céu, papai? O que é a água do céu? Filho, é como se as nuvens enviassem bênçãos do céu para nós. E com 3 anos e meio, as crianças que tinham essa idade só ouviam contar história. Existe uma chuva esperada na igreja. A chuva do avivamento.
que já aconteceu. Quem já viu a chuva do avivamento? Levante a mão. Quem já sentiu o derramar dessa chuva? Eu vejo poucas mãos levantadas e eu sabia que isso ia acontecer. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê que tem... normalmente são pessoas mais velhas que já viram, ou viveram, ou já se molharam na chuva do avivamento de Deus. Porque no meio dessa caminhada, nós começamos a buscar mais os nossos objetivos. Começamos a correr atrás mais das nossas expectativas e começamos a esquecer das expectativas de Deus para a sua igreja. Me perguntaram um dia assim: pastor, por que hoje em dia não acontecem mais os milagres da Bíblia? Eu disse assim: simples, porque hoje em dia não se tem crentes mais como tinha na Bíblia. Existe alguém aqui capaz de agora, levantar do banco e entregar a chave do carro no altar? Tem? Existe alguém agora capaz de levantar do banco e entregar um relógio para Deus agora? Se tiver, pode fazer isso. Eu entreguei um relógio de 14 mil reais para Deus um dia. Ganhei de um empresário que trabalhava na Ernst Young. Tem alguém? Pastor, o senhor está querendo que eu dê dinheiro para o senhor? Não, mas eu só estou querendo testar a sua fé. Eu não quero nada, não quero casa, não quero carro, não quero relógio. É só para testar a fé da igreja. Naquela época, quando Deus dizia assim: eu quero um filho para mim, se levantava um Abraão. É por isso que hoje em dia nós vivemos milagres basicamente escassos dentro da igreja. Porque o nosso povo está longe da chuva de Deus. Pessoas ficam tão assustadas quando nós falamos essas coisas, irmãos, que ficam chocadas, escandalizadas, mas a verdade é esta. Nós não vemos mais a chuva que Deus havia declarado que enviaria sobre a terra, simplesmente porque nós não deixamos o Senhor nos usar como nuvens de chuva. Elias declarou: não vai chover mais na terra segundo a minha palavra, e durante 3 anos e meio, ninguém via nada. Durante 3 anos e meio, as pessoas só viviam contando o milagre da chuva. Eu basicamente tenho cansado de ouvir milagres, eu quero viver os milagres que Deus tem para mim. Nós não podemos mais aceitar como igreja, ouvir dizer que alguém recebeu há 5 anos atrás. Como igreja, nós temos direito a receber milagres, irmão, todos os dias, desde que venhamos estar na posição certa. A palavra do Senhor declara que Elias profetiza, e durante 3 anos e meio o céu para. E durante 3 anos e meio o povo começa a duvidar de Baal. Jezabel mandava: sacrifiquem as crianças e Baal vai mandar chuva. No primeiro mês deu certo, no segundo mês deu certo, no terceiro mês deu certo, no quarto mês já não estava dando tão certo. O povo começou a se dividir e começou a lembrar que era do céu que a chuva vinha. E começou a lembrar do Deus de Israel, que quando o povo estava no deserto, se a chuva não vinha de um jeito, ela vinha de outro jeito. E começou a lembrar do Deus de Israel, que se a água não viesse por provisão, Deus tirava ela da rocha. E o povo começou a entender e se lembrar dele. E a Bíblia diz assim, que num belo dia Elias sai do deserto. Diga para o seu irmão: nós precisamos sair do deserto hoje. Irmão, e não adianta nós virmos com conversa fiada, dizendo que é Deus quem nos tira no deserto. O deserto você sai com seus passos. Deus te fortalece para sair de lá. Elias sai do deserto e vai para a capital de novo. 3 anos e meio, Jezabel estava querendo acabar com ele. E onde ele passava, as pessoas diziam: está aí o perturbador de Israel. Elias se confronta com os sacerdotes. Elias vence a batalha, o fogo desce do céu. E no capítulo de número 19, 18, se você estiver com a Bíblia marcada, abra. No capítulo 18, versículo 41, Elias disse isso:
Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma chuva abundante. Mais uma vez ele profetiza ao escuro. Por quê? Porque não tinha nenhuma nuvem de chuva no céu. Se não tinha água, nem orvalho, não tinha vapor para formar nuvem lá em cima. E ele declara para Acabe e vai orar. Quando ele põe o joelho no chão, ele ora 1, 2, 3, você sabe a história. E a Bíblia diz que na 7ª vez sobe do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. O seu moço diz assim para ele: Elias, eu subi 6 vezes e até agora não vi nada, mas agora que eu estou indo, descendo, já é a 7ª vez, eu vi algo insignificante no céu. Eu vi algo pequeno no céu. Algo que na vastidão do céu e no tamanho desta terra e com a sequidão dessa terra, aos meus olhos não representa nada. Eu vi uma pequena nuvem, diferente, num céu de nuvens iguais. Sabe o que Deus espera para fazer chover, irmão? Uma pessoa só. Eu falei isso para os levitas, para quem veio. Uma pessoa só, diferente, num céu de nuvens iguais. Um crente raro. Um crente que, me desculpe a expressão e não me leve a mal, sem vergonha. E quando eu digo sem vergonha, eu não relaciono sem vergonhice com pecado. Eu digo assim, sem vergonha de quem está sentado do lado dele. Sem vergonha do que a igreja vai pensar dele. Sem vergonha de que se ele tem posse ou não tem posse, o povo vai falar. Não. Um crente corajoso, que se coloque à disposição do poder de Deus para ser usado como nuvem de chuva para molhar a terra seca. A Bíblia diz que quando Elias viu, ele declarou: pode mandar Acabe se apressar, porque senão a chuva vai pegar ele no caminho. E eu quero que você imagine uma cena agora. Aquela nuvem de chuva começa a tocar nas outras, a atrair as nuvens brancas de longe. Diga para o seu irmão, porque nuvem de chuva atrai. Amém? Eu acredito que essa igreja a partir de hoje vai virar uma nuvem de chuva. E essa igreja vai atrair mais nuvens de chuva. E quando eu estou dizendo nuvens de chuva, estou falando de pessoas. Eu acredito que você hoje vai ser chamado de uma unção específica do alto do trono do Pai, que vai dar a você a capacidade de ser um imã para os perdidos. Você vai atrair pessoas para cá. E não é nem por falar, irmão, é simplesmente por passar perto. Pessoas vão querer olhar, vão querer ser igual a você, sem entender por quê. Pessoas vão querer vir para essa igreja, quando ouvir o irmão que for no rádio fazer o programa, vão se sentir compelidas a estarem aqui, atraídas a estarem aqui. O carro vai parar aí na frente, eles vão ter que entrar, nem que for para pedir socorro. E quando entrarem aqui, vão encontrar o socorro para tudo. Mas o Senhor está esperando um posicionamento nosso. Quando aquela nuvem começou a atrair as outras nuvens, eu quero que você imagine uma cidade que há 3 anos e meio não chovia. Pai, mãe, avó, titio e titia saindo correndo de um lado para o outro e gritando: gente, põe as vasilhas para fora, porque o Deus de Israel vai mandar chuva para nós. Eu quero que você imagine, irmão, um povo que há muito tempo não viu uma chuva, se preparando para dançar na chuva. Eu quero que você imagine os velhinhos, com bengalinha e tudo, mas com a vasilhinha na mão, dizendo assim: se vai chover eu também quero. Eu quero que você imagine as crianças, sem saber o que era chuva, pulando e dançando e dizendo: chuva. Eu quero que você imagine o calor do deserto começando a ser resfriado. E de repente, os velhos saem na porta e abrem a porta e fazem assim, ó. E a lágrima corre do olhar daqueles que há 3 anos e meio não viam chuva. Pessoas saíram na janela, abriram a janela e faziam assim, ó. E começavam a chorar, e os mais jovens perguntavam: está chorando por quê, vovô?
Está cheirando por quê, papai e mamãe? Ele dizia assim: porque eu já estou sentindo o cheiro dela. Isso aconteceu, se não me falha a memória, aqui em Curitiba, num hospital infantil. Uma criança nasce prematura e fica, se eu não me falha a memória, tem uma série de complicações e fica 2 anos ou 3 anos internada. E num belo dia, a mãe ali, vivendo no hospital, com aquela criança, morando no hospital basicamente, um dia o médico diz: essa criança está curada de tudo, pode voltar para casa. E a mãe está arrumando a mala, feliz, porque vai levar a filha, e de repente ela nota a filha, que já tinha aprendido a falar, já estava com quase 3 anos de idade, parada, sorrindo. E a filha olha para ela e diz assim: ó mamãe, ó. E a mãe disse: o que é isso, minha filha? Ó. E sorri. E ela diz assim: você está sorrindo por quê? Ó. Sentiu o cheirinho? A mãe respira fundo e sente o cheiro de terra molhada e declara assim: filha, isso aí é cheiro de chuva. A terra está sendo molhada lá longe e o vento está trazendo o cheiro. Porque antes da chuva a gente sente o cheiro dela. É ou não é? Quem já sentiu o cheiro da chuva antes dela? Isso é a terra molhada lá longe. Bateu na terra seca e está trazendo esse cheiro. A chuva está chegando aí. A criança diz assim: não, eu conheço esse cheiro. Esse cheiro não é de chuva. Esse cheiro é dele. Dele quem, minha filha? Daquele moço que tinha ferida na mão e vinha todo dia aqui. E colocava a mão no meu peito e dizia assim: tudo vai ficar bem. Quanto tempo nós não sentimos esse cheiro, irmão? E eu estou falando não do cheiro da chuva que molha as flores. Eu estou falando da chuva que molha a nossa alma, que renova o nosso espírito. E estamos conformados. E estamos simplesmente parados, como um povo, irmão, que já se acostumou a viver na seca. Eu estou aqui para declarar a quebra do Nordeste sobre o teto dessa igreja. Sabe o que eu quero dizer com o Nordeste? Acabou os anos de sequidão espiritual. Nesta noite o Senhor vai levantar uma geração de guerreiros que hão de encharcar esta igreja. Você diz assim: mas o meu pastor é um homem experiente. Desde quando o senhor está no avivamento, pastor? Em geral, 30 anos. E você diz assim: mas meu pastor tem 30 anos de avivamento bíblico. Tudo que ele fala, que ele já viu, eu acredito. Quem acredita no pastor aqui? Levanta a mão. Tudo que ele fala, ele é reto. Eu já entendi, eu sei que ele é homem de Deus. Tudo que ele fala é de Deus. E ele falou que no avivamento bíblico, Deus já fez tanta coisa, que um livro só não vai dar. Tem que fazer 2, 10 até. E eu faço uma pergunta: quantas coisas dessa que ele viu, você já viu, irmão? Tem gente que nunca viu alguém literalmente cheio do Espírito Santo, mas tão cheio, de ficar 10 horas caídas debaixo do poder de Deus. Eu já vi crente tão cheio do Espírito Santo, irmão, do irmão colar na parede, literalmente ficar grudado e ninguém conseguir tirar ele de lá. Porque ele recebeu dos céus tanta energia que ele foi imantado na parede. E quando eu falo isso, tem gente que no meio da igreja de crentes diz assim: não é possível. Então você vai ver isso hoje. Eu já vi crente tão cheio do Espírito Santo que teve que chamar táxi para levar embora. E quando entrou dentro do táxi, da igreja à casa, foi orando em língua estranha. E você que me olha com isso pode dizer assim: eu nunca vi isso. Então pode ser que você veja isso hoje. Mas tudo depende do nosso posicionamento diante da nuvem da glória de Deus que está chegando aqui.
Nessa noite eu acredito na chuva de Deus que está aqui. Mas eu preciso saber quantos estão dispostos a se molhar. Um dia um grande homem de Deus começou a evangelizar uma aldeia na África. Evangelizou a aldeia. E diziam as pessoas assim: olhe, nós precisamos tanto que chovesse, porque meu filho tem 7 anos, pastor, e ele nunca viu uma chuva. O pastor diz assim: pois bem, vamos fazer um jejum, uma oração, e vamos pedir a Deus que mande chuva. Fizeram um jejum, fizeram uma oração. No determinado dia, o pastor disse: olhe, amanhã eu creio na chuva. Quando ele fala isso, entra um feiticeiro dentro da igreja e diz assim: pois bem, se a chuva não vem, amanhã você morre. Se a chuva vier, amanhã eu e toda a minha tribo serviremos o Senhor, que você chama de Deus. Meio-dia, irmão, os guerreiros estavam em volta da igreja, esperando o pastor para levar ele até o local que era o centro da aldeia. Levaram ele. E no meio de toda a multidão que acreditava no pastor, antes do pastor orar, o pastor olhou para o povo e se surpreendeu com uma cena. Ele se surpreendeu com uma criança com um guarda-chuva velho. Uma criança só. Ele chama aquela criança antes de orar e diz assim: meu filho, por que você trouxe esse guarda-chuva? A criança diz assim: porque o Senhor disse que ia chover. No meio de muitos, um só acreditou. E com base na fé daquela criança, o pastor recebeu também ânimo na sua fé. E orou. 2 horas depois a chuva veio. Irmão, nessa noite você me recebe hoje, aqui, agora, neste culto, como membro dessa igreja, neste culto, nesta hora. Eu sou lá de Baiti e vou ter que voltar para lá. Pastor, o senhor me recebe hoje, agora, como membro da igreja? Como pastor aqui também? Pode ser hoje. É o que eu preciso. Eu sou membro dessa igreja honorária agora. E eu creio que vai chover. Ainda que seja baseado na minha fé, eu creio que vai chover. Fecha os teus olhos. Só quem quiser ser cheio do Espírito Santo, sai do seu lugar, mas tem que ser depressa, porque Jesus vai fazer chover aqui. Irmão, vem aqui na frente, mas quando eu falo para vir na frente, não é para ficar no meio, é para vir na frente e colar o pé no altar. Agora, acho que é menor. Fecha os olhos. Eu ainda vou orar por cura, mas no final, nem que o culto acabe, não tem problema. O importante é o que o Senhor vai fazer aqui agora. Fecha os olhos. Aí, ó. Já tem gente caindo sozinho. Você nunca viu isso? Se prepare, se acostuma, porque, meu irmão, Ele está aqui. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover,
as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Para ensaio tá bom, agora bem sincero, eu vejo, cante. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Eu quero que você faça alguma coisa agora. Eu quero que você pegue na mão da pessoa que está do seu lado. As pessoas que estão com criança no colo, eu aconselho a ficar um pouquinho mais para trás. Amém? Feche os olhos. Eu quero fazer um pedido. Vamos fazer uma linha como se fosse uma corda. Amém? Estenda sua mão para mim. Vai começar aqui e vai fazendo isso. Quando chegar ali, quem está ali se une com o de trás, e como se fosse uma corrente. Quem entendeu, vão se organizando dessa maneira. A Bíblia diz que um dia Moisés orou pelos 70, e os 70 receberam uma porção que estava sobre ele. A Bíblia diz que um dia Jesus orou por 120 discípulos, e os 120 receberam uma porção do que estava sobre Jesus. Curaram enfermos, expulsaram demônios, batizaram pessoas, ganharam cidades. Vão organizando para mim, não pode haver falha, irmão. Os irmãos daqui, peguem na mão dos que estão atrás. Vocês estão entendendo? Tem que começar aqui, tem que fazer assim, ó, como se fosse uma corrente, literalmente, todos pegando na mão. O da frente tem que pegar na mão. Você está entendendo? Começa aqui e vai como uma corda só, como se fôssemos fazer um cordão. Ele já está lá em outro lugar. Daqui a pouco é você quem vai. Hoje Deus está mudando a página da vida do Anderson. Eu reafirmo, Anderson, o Senhor diz: tu és o meu pastor. Pegue na mão dele, Vaz. Eu preciso que você pegue na mão dele. Você é um elo. Feche os olhos. Irmão, quando eu tocar na mão do presbítero Flávio, uma unção, a Bíblia diz assim: de graça recebestes e de graça dai. Jesus, isso não é antibíblico e não é heresia. Jesus orou pelos 12 e orou por 120 e disse: ei, vão agora, expulsem demônios, curem enfermos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Santo. Enfim, Moisés orou pelos 70 e transferiu sobre os 70 a carga de unção que estava sobre ele. Quando eu tocar na mão do presbítero Flávio, eu quero dar a essa igreja o que Deus me deu. Se o pastor me autoriza, posso? O que está sobre o meu ministério profético, a minha unção, fui ungido ao apostolado. Você não sabe disso, mas está sabendo agora. No meio desse ano, a unção que está sobre a minha vida, eu quero que passe sobre a vida dos membros, sobre a vida da liderança, sobre a vida de quem está crendo. Mas de olhos fechados. Quando eu contar 3, eu vou tocar na mão do Flávio. Pessoas que estão ligadas nesta corrente vão cair debaixo do poder de Deus, não vão conseguir se sustentar. Pessoas serão curadas instantaneamente. Pessoas vão ser cheias, mas tão cheias, irmãos, que olhe, se prepare. E vamos nos preparar psicologicamente. Vamos louvar ao Senhor. De olhos fechados de novo, eu vejo uma pequena nuvem.
Cante. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer, vai chover. Já está descendo. Nós nem oramos e já está descendo. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. E se pedimos, Só repete o que eu falar agora. virá como chuva, Vai crescendo. descerá. Começa a declarar chuva de poder, ó. Chuva de poder, chuvas de poder, eu quero chuva de poder. Oi, em nome do Senhor Jesus, eu vou tocar na mão do teu filho. E o que está sobre a minha vida, profeticamente, vai passar sobre o teu povo. Em nome de Jesus, 1, 2, 3, passa Jesus agora. Receba, receba, receba agora. Há uma unção de Deus aqui, há uma unção de Deus aqui. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Agora, recebe, recebe, vai, vai, recebe. A lavassura e brandeirava, dai. A unção, receba, 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 moço. Receba, senhora. Vai recebendo, vai recebendo. Me ajude, obreiro. Aí, a lavassura e brandeirava. Um obreiro atrás de mim. Receba, senhor. Receba agora. Recebe, recebe. Vai recebendo, vai, vai. Vai recebendo, dá um som de Deus. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Está aqui é para você. Está aqui é para você. Receba, 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 receba. Receba. Ei, receba agora. Vai, 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 vai. Receba. Deus está aqui, recebe. Vai. Recebe, recebe. Vai. Seja cheio, seja cheio. Vamos, vamos, vamos. Recebe, recebe, recebe. Vai. Recebe, recebe o teu milagre hoje agora, ó. Recebe, recebe, recebe. Vai, vai, vai. Ei, Deus está aqui. Ei, receba, moço. Recebe sobre a tua vida. Recebe, recebe. Recebe de Deus, jovem. Ei, a lavassura e mandareva, dai. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Recebe, recebe, recebe. Recebe, recebe, recebe. Recebe, 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 vai. Recebe, recebe de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. É para vocês, é para vocês, é para vocês, é para a senhora. Ei, oh, ei, deixa ele passar, deixa ele passar. Deixa ele passar, deixa ele passar, deixa ele. Recebe, vem pra cá. Chuva de poder, 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 chuva de poder. Quem quiser, vem vindo pra frente, irmão. Não dá pra orar mais lá atrás, tem muita gente no chão. Quem quiser, vem vindo pra frente rapidinho, porque eu vou impor as mãos. Lavassura e praia,
chuva de poder, chuva de poder, chuva de Quem quiser mais, aproveita, venha. Você queria ser cheio ontem, não quer mais hoje. chuva de poder, chuva de poder. Se pedimos, Jesus virá. Cadê o meu pastor? Pastor, minha carro. Vem aqui, pastor. Sua família, sua esposa. Rabassuri mandará, Yosuri mandarai. Meu Deus, eu estou declarando essa criança cheia do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, livre de todo mal e moléstia. Em nome do Senhor Jesus, recebe. Rabassuri mandarai. Suri mandará, vai te perder a Suri mandará, vai dar igual.
uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover, vai chover. Chover,
por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu Deus. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei Deus. Me Deus meu, faz chover, Senhor Jesus. Derrama chuva neste lugar, e com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei Deus. Vai chover, Senhor Jesus. Derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus. Derrama chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor, inunda o meu Vem com
que diz: aquele que crê, obras ainda maiores fará. Eu navegarei no oceano do Espírito, e aí adorarei ao Deus o meu amor. enche-me de novo.
a minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, ó Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Go!
me compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
eterno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta